Papa Leão XIV revela: por que a maioria dos católicos nunca sente paz depois de rezar? Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, ao estar diante de vocês, seu Pai espiritual, o indigno sucessor de São Pedro, minha alma arde com o fogo do Espírito Santo me chamando a conduzi-los ao coração do mistério mais sagrado de nossa fé. Vocês não estão aqui por acaso. O próprio Senhor os chamou cada um pelo nome para ouvir esta mensagem hoje. Vocês já se perguntaram por que, depois de inúmeras orações, depois de tantos terços, depois de uma participação fiel na missa, ainda sentem aquele vazio, aquele silêncio do céu, aquela ausência da paz que a Escritura promete? Isso não é apenas um exercício espiritual. Trata-se da própria comunhão da sua alma com o seu Criador. Antes de começarmos, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco, sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual que Cristo colocou na igreja. E nos comentários escreva: o Senhor é meu refúgio, como uma declaração pública de sua fé. Meus queridos fiéis, venho a vocês não como uma figura distante em Roma, mas como um companheiro peregrino nesta jornada rumo ao céu. Nascido em Chicago, tendo servido os fiéis no Peru, e agora como seu santo padre, testemunhei a mesma luta espiritual em continentes e culturas. A pergunta que queima em tantos corações: por que não sinto a paz de Deus depois de rezar? Voltemo-nos para a Sagrada Escritura. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento, é isso que nosso Senhor promete. E, no entanto, tantos fiéis católicos voltam da oração sentindo as mesmas ansiedades, os mesmos fardos, a mesma aridez espiritual. Por que isso acontece? Hoje, desejo revelar a vocês os 3 obstáculos espirituais que impedem a maioria dos católicos de experimentar a paz que Cristo promete após a oração. O primeiro obstáculo: a oração dividida. Meus amados filhos, quando vocês se apresentam diante do Senhor em oração, onde está sua mente? Onde está seu coração? Nosso Senhor Jesus disse em Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Isso não é apenas sobre localização física, mas sobre a disposição interior da alma. Nesta era de constante distração, nos tornamos mestres da atenção dividida. Oramos enquanto nossos pensamentos vagueiam para nossas tarefas diárias. Recitamos palavras sagradas enquanto nossos corações permanecem apegados a preocupações mundanas. Falamos com Deus enquanto ouvimos o barulho do mundo. Santo Agostinho, de cuja ordem eu venho, escreveu em suas Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro, e eu fora, e aí te buscava. A paz de Deus não pode penetrar um coração que está espalhado em 1000 direções. O segundo obstáculo: a oração transacional. Muitos abordam a oração como uma transação espiritual, dando a Deus nossas petições e esperando resultados imediatos. Mas a oração não é uma máquina de venda automática, onde inserimos nossas devoções e esperamos que nossos desejos sejam dispensados. No jardim do Getsêmani, nosso Senhor orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo Jesus, em sua perfeita humanidade, entregou sua vontade ao Pai. Quanto mais, nós devemos fazer isso? A paz que escapa a tantos não vem de obter o que queremos, mas de querer o que Deus dá. Ela vem do alinhamento de nossa vontade com a vontade divina. Este é o coração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos de forma transacional,
Nos preparamos para a decepção e nos privamos da paz que vem da santa entrega. O terceiro obstáculo, e talvez o mais profundo, esquecemos o que a oração verdadeiramente é. A oração não é primariamente sobre falar com Deus, mas sobre permitir que Deus fale conosco. Não é sobre mudar a mente de Deus, mas sobre permitir que Deus mude a nossa. Em 1 Reis 19, o profeta Elias descobriu que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Com muita frequência, enchemos nossa oração com palavras, com petições, com nossa própria voz, deixando nenhum silêncio para ouvir o sussurro do Espírito Santo. O salmista escreve no Salmo 46:10: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Este aquietar-se, este silêncio sagrado, é onde a paz divina é encontrada. Não na multiplicação de palavras ou na complexidade de devoções, mas na simplicidade de estar presente, aquele que está sempre presente para nós. Meus queridos fiéis, digo-lhes esta verdade. A paz que escapa a tantos depois da oração não se deve à ausência de Deus, mas à nossa abordagem à sua presença. Quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, suas primeiras palavras foram: a paz esteja convosco. Esta paz, Shalom, não é meramente a ausência de conflito, mas a plenitude do relacionamento correto com Deus. Ela está disponível para cada um de nós, não como recompensa por uma oração perfeita, mas como um dom ao coração humilde que se apresenta diante de Deus em autenticidade. Como seu Santo Padre, eu os exorto a examinar sua vida de oração à luz destes 3 obstáculos. Vocês estão orando com um coração dividido? Estão abordando Deus de forma transacional? Esqueceram a verdadeira natureza da oração como comunhão e não apenas comunicação? O catecismo nos ensina que a oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Não a elevação da lista de pedidos, não a elevação das práticas religiosas, mas a elevação do próprio ser para encontrar o Deus vivo. Santa Teresa de Ávila, a grande mística e doutora da Igreja, definiu a oração simplesmente como uma íntima amizade, uma frequente conversa com aquele que sabemos que nos ama. Esta intimidade, esta amizade com Deus, é onde a paz floresce. Muitos católicos reduziram a oração à recitação sem relacionamento. Memorizaram as palavras, mas perderam a pessoa a quem falam. Aprenderam a linguagem da fé sem experimentar o amor que dá sentido a essa linguagem. A Escritura nos diz que quando Salomão construiu o templo, ele orou: mas será que Deus habitará mesmo na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não te podem conter, muito menos este templo que construí. No entanto, a presença de Deus encheu aquele templo. Na nova aliança, vocês são o templo do Espírito Santo. Seu coração é a morada de Deus. A oração não é alcançar uma divindade distante, mas voltar-se para a presença divina que já habita dentro de vocês através do batismo e dos sacramentos. É por isso que São Paulo pode nos ordenar a orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. Não porque devamos recitar orações constantemente, mas porque cada momento pode ser vivido na consciência da presença de Deus. Cada respiração pode ser dada em comunhão com o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se vocês desejam a paz que lhes escapou após a oração, eu os convido a uma revolução em sua vida espiritual, não uma revolução demais. Orações, ou orações mais longas, ou orações mais altas, mas uma revolução de presença. Quando orarem, orem com todo o coração. Deixem de lado as distrações. Criem um espaço sagrado e um tempo sagrado. Desliguem seus aparelhos. Fechem os olhos para o mundo para que possam abri-los para Deus. Quando orarem, entreguem sua agenda. Tragam suas necessidades e desejos a Deus, sim, mas os segurem com as mãos abertas, não com os punhos cerrados. Confiem que o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem a Ele.
como Jesus nos ensinou. Quando orarem, fiquem em silêncio. Depois de terem falado, permaneçam na presença de Deus. Ouçam, esperem. O profeta Isaías escreveu: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta espera, esta santa paciência, é onde a paz cria raízes. Lembrem-se das palavras do Salmo 37:7. Aquiete-se no Senhor e espere nele com paciência. Em nosso mundo apressado, este aquietar-se é contracultural. Em nossa sociedade barulhenta, este silêncio é revolucionário. No entanto, é precisamente neste aquietar-se e neste silêncio que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se torna não apenas uma promessa na Escritura, mas uma realidade em nossas vidas. Meus queridos filhos em Cristo, levei esta mensagem em meu coração desde os meus dias, servindo os fiéis no Peru, até minha inesperada elevação à cadeira de São Pedro. Vi a fome espiritual nos olhos dos fiéis em continentes e culturas. Ouvi a pergunta não dita: por que não sinto a paz de Deus? Agora vocês sabem. Agora vocês entendem os obstáculos que se interpuseram entre vocês e a paz que Cristo promete. Mas saber não é suficiente. Vocês devem agir sobre este conhecimento. Esta noite, quando orarem, orem de maneira diferente. Amanhã, quando forem à missa, participem de maneira diferente. Na próxima semana, ao viverem sua fé, vivam de maneira diferente. Não com atenção dividida, não com expectativas transacionais, não com propósito esquecido, mas com todo o seu coração presente para o Deus que está sempre presente para vocês. Como Santo Agostinho escreveu: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti. Este repouso, esta paz divina, é a sua herança como filhos de Deus. Ela está disponível para vocês agora, não através de mais atividade religiosa, mas através de uma comunhão mais profunda com o Deus vivo. Eu, Papa Leão XIV, seu pastor e servo, oro para que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes enquanto vocês caminham na fé. Lembrem-se, o Senhor não lhes retém sua paz. Ele espera para concedê-la ao coração que está plenamente presente para Ele. Que Deus os abençoe e que sua paz finalmente se torne sua companheira constante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.